Olá, gente! Falta pouco para lançar o episódio 8 de The Amazing Digital Circus, então, resolvi aprofundar mais duas teorias daquele vídeo que eu fiz quando saiu o episódio 7, no caso a teoria que fala sobre as abstrações e a que fala sobre o passado do Kinger como desenvolvedor do jogo, porque elas se complementam. Sobre a teoria principal, que é a que explica se aquilo tudo que aconteceu no episódio 7 era uma aventura ou não. Já tem muitos vídeos falando sobre essa teoria e aquele vídeo que eu fiz explica bem a minha versão da teoria, que não é muito diferente das que circulam por aí, além disso ter ficado mais para aquele episódio, então resolvi fazer só esse vídeo sobre essas duas que, pelo que a gente sabe até o momento da produção desse vídeo, vão ser essenciais para entender o final da série. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Dito isso, vamos pro vídeo. Vamos começar com a teoria que explica sobre as abstrações. No fim do episódio 7, recebemos uma informação crucial para o andamento da série. O Caim, ao contrário do que ele dizia desde o episódio piloto, é sim capaz de controlar a mente dos personagens. Ele afirma que só adiciona modificadores temporários e que, se ele passasse dos limites, coisas terríveis aconteceriam. Nesse momento, o Kinger menciona o Scratch, o primeiro enlouquecimento, dando a entender que o responsável pelas abstrações é o próprio Caim. Calma aí, pessoal. Espera. Eu posso ter a capacidade de acrescentar modificadores temporários para tornar as aventuras mais interessantes, mas para por aí. Se eu fizesse algo mais... acreditem, não acabaria nada bem. Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ei, eu não disse nada disso. Antes de tudo, é necessário frisar que o Caim não é um vilão maligno como seu contraponto em I Have No Mouth and I Must Scream. Ele é uma inteligência artificial que ama os humanos e quer ser como eles, mas não compreende os sentimentos deles e só faz o que foi programado para fazer. A função do Caim é entreter os personagens para mantê-los presos no circo e, assim, permitir que a CIA use as informações que estão presentes nas mentes reais deles para melhorar o jogo do circo digital, tornando-o mais realista. Provavelmente a pretensão da CIA é fazer uma espécie de metaverso, tipo o que o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, queria fazer há alguns anos atrás. Para poder realizar essa tarefa com maior eficiência, ele é capaz de manipular os dados dos avatares dos personagens, o que a gente convenientemente entende como a mente deles, para fazer com que eles se divirtam mais e não sintam tanta falta da vida real. Provavelmente é por isso que algumas informações sobre essa vida pregressa deles, como o nome, tenham sido apagadas da memória deles. As abstrações seriam resultado dessa manipulação frequente da mente deles, que acabaria causando uma corrupção nos dados, mas não seria uma saída do circo, pois possibilitaria que mais informações fossem acessadas e, assim, o jogo melhoraria muito a cada uma, o que explica o porquê de, logo após a abstração do Kaufman, a IA da aventura seguinte ter evoluído e se tornado 57% mais imersiva. Peraí! Eu tô testando uma nova IA nessa aventura! Deve ficar 57 vezes mais imersiva! Ah, uma nova IA? Você não vai querer se meter com ela, não é não? Não. Mas, por que as abstrações acontecem? O ganho dos executivos da CIA é só uma melhoria da IA do jogo mais significativa que a propiciada pelas informações coletadas dos personagens enquanto eles ainda estão ativos no jogo ou há algo mais por trás disso? Bem, como eu mencionei no vídeo geral das teorias, naquele plano que o Abel mostra para os personagens no quarto chinês, no canto inferior direito, há uma anotação muito reveladora. Nela, estão listados os personagens que eram ex-funcionários da empresa e que haviam entrado no circo. Nessa lista, há 5 nomes, sendo 4 riscados e o nome do Kinger. Entre os nomes riscados, um deles é perfeitamente legível, Kaufman, e os outros 3, eu suponho que sejam os nomes dos outros abstraídos que nós conhecemos, Ribbit, Scratch e Queen. Essa lista me parece uma lista de alvos que, provavelmente, estava presente na programação do Caim desde o início ou era editada conforme essas pessoas logavam no jogo. Como eles eram desenvolvedores, eles sabiam demais e podiam revelar tudo para os outros jogadores,
Então a ideia era o Caim ficar de olho nesses personagens e, caso houvesse o risco de eles revelarem alguma coisa, o Caim deveria impedir isso apagando todas as informações da mente deles, o que poderia exceder o limite de manipulações nos dados deles e, assim, provocar a abstração. A melhoria no jogo seria apenas uma consequência disso, não o objetivo principal. Mas isso gera 3 perguntas. A primeira é, por que o Abel não está na lista? Supondo que ele seja uma pessoa real, que é a minha teoria que eu expliquei no vídeo das teorias gerais. Bem, provavelmente ele realmente entrou escondido e passou despercebido por todo esse tempo de alguma forma, por isso nem entrou na lista e assim conseguiu revelar as coisas aos jogadores e quase os fez sair do jogo sem ser notado. A segunda é, por que o Jax quase abstraiu se ele nem era funcionário da CIA? Talvez isso tenha sido resultado do que foi dito anteriormente, manipulação frequente da mente dele pelo Caim. O Jax foi, sem dúvida, o personagem que mais teve a mente controlada na série. Beleza, vamos votar? Vamos pular essa missão e também transformar o Jax em vegano pelo resto do dia, que tal? Você não pode fazer isso. Como assim você pode? Foi mal, Jax, mas a democracia venceu. Não curto democracia. Me vê um whisky sour, mas sem a clara de ovo, já que eu sou vegano. Ai, o quê? Ai, eu odeio isso. Como é que isso é possível? Eu achei que o Caim não pudesse... Enfim, Jax, por que você não começa? Mas ele... Pera, o que eu tenho que fazer? Eu não tava prestando atenção. O que vocês acham? O que pode o estar danificando e gerando sua quase abstração, além das questões internas do próprio personagem, que podem estar contribuindo para isso. O Jax tem muitos traumas, muitas questões internas e está quase entrando em uma depressão profunda, o que pode estar fazendo com que ele desanime das aventuras e, assim, o Caim tenha que manipular mais ainda a mente dele para fazê-lo continuar entretido. A terceira pergunta é justamente o que nos leva à próxima teoria. Por que o Kinger não abstraiu ainda? Como mencionado anteriormente, o Kinger é um dos desenvolvedores do jogo e, como tal, sabe de várias coisas. Durante todo o episódio 7, o Abel demonstrava uma espécie de ressentimento em relação ao Kinger, deixando claro que ele tinha feito coisas questionáveis durante sua vida. Provavelmente, o Kinger foi cúmplice dos planos da CIA e o Abel achava esses planos um absurdo e decidiu entrar dentro do jogo para alertar os jogadores sobre o que estava acontecendo e tentar libertá-los. Como a série é baseada no livro I Have no Mouth and I Must Scream, muitas pessoas relacionam o Kinger com o Nindok, um personagem que, no livro, ajuda o AM, o vilão, a manter os outros vivos para que eles sejam torturados, o que faz bastante sentido levando em conta essa desconfiança entre o Abel e o Kinger e, principalmente, essa cena. Aconteça o que acontecer, o Kingo merece a nossa confiança. Ele tem muita sabedoria dentro dele, não tem? É, tem sim. Quando ele usa com responsabilidade. O quê? Não é nada. Dito isso, montei uma teoria que explicaria como o Kinger foi parar no jogo e o porquê de ele não ter abstraído até agora, e com ela encerro o vídeo. O Kinger provavelmente era conivente com os planos da CIA e acompanhava de perto os testes e experimentos feitos pela empresa. O primeiro jogador provavelmente era o Scratch, que foi adicionado na lista de jogadores a se monitorar, e depois, outros podem ter entrado. Com o tempo, o Scratch pode ter se rebelado e tentado revelar tudo para os outros e, assim, o Caim entrou em ação, manipulando a mente dele até que ele abstraísse, o que não era para ter acontecido, ou seja, a abstração é um defeito. Após esse defeito, todos os jogadores foram desconectados e o Kinger e a Queenie, também desenvolvedora, entraram lá para tentar resolver o problema. Após muito tempo sem resposta, a CIA resolveu voltar com os testes, pondo o nome deles na tal lista,
e novos jogadores entraram no jogo, no caso funcionários recém-contratados, como a Ribbit e o Kaufmo, e que, portanto, não sabiam de muita coisa. A Queenie, vendo que os testes haviam voltado, revelou para esses novos jogadores os planos da CIA, mas, antes mesmo de conseguir concluir, começou a abstrair. O Kinger então a levou para dentro do forte e ficou com ela até o fim, percebendo que, para continuar ativo e poder resolver o problema, ele não podia contar a ninguém sobre o que a CIA estava fazendo. Nesse momento, a CIA começou os testes com pessoas de fora, e a primeira a entrar foi a Agatha, como o Kinger dá a entender no episódio 6. Eu me odiava. Eu não conseguia deixar de me odiar pelas coisas que eu achava que eram minha responsabilidade. Para mim, eu tinha perdido tudo. Mas aí, você apareceu. E a minha perspectiva mudou. O Kaufmo e a Ribbit, como desenvolvedores novatos e curiosos com o que acabara de acontecer com a Queenie, resolveram investigar mais a fundo e, tendo descoberto tudo, entraram na lista dos alvos do Caim. O Abel era um desenvolvedor da mesma época que o Kinger que, como mencionado, era veementemente contrário aos planos da empresa e, vendo que a maioria dos jogadores eram pessoas normais, entrou lá para salvá-los no momento oportuno, que veio no episódio 7, provavelmente após a abstração da Ribbit. O Kinger, apesar de nunca contar nada, sempre era monitorado pelo Caim, assim como a programação dele ordenava. Em um determinado momento, o Caim começou a desenvolver sentimentos humanos, e passou a ter um certo carinho pelo Kinger, já que ele tinha sido um dos principais responsáveis pela sua criação e, para impedir de vez que ele contasse alguma coisa e tivesse que ser abstraído, ele fez uma única modificação na sua mente. Ele só ficaria totalmente lúcido no escuro, então, os momentos de lucidez e, logo, os que ele seria capaz de contar alguma coisa, seriam bastante raros, mas isso dependeria de uma atenção constante do Caim, ou seja, o Kinger continuaria tendo que ser monitorado, mas as chances de ele contar algo diminuíram significativamente, portanto, ele jamais seria abstraído. Isso explica o porquê dele ter se lembrado do Scratch mesmo na claridade no fim do episódio 7. O monitoramento necessário para que o efeito da manipulação na mente dele continuasse não estava ocorrendo, já que o Caim estava muito ocupado sendo confrontado pelos demais jogadores. É isso. Comentem aí embaixo se vocês concordam com essas teorias, se elas fazem sentido para vocês ou, se não, quais as suas teorias, e vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Obrigada por assistir e tchau!